Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou começando a nossa trajetória aí falando sobre direito constitucional, tá? Então, vou gravar aqui algumas aulas referente à nossa disciplina de direito constitucional para ajudá-los aí a, pelo menos, né, ter uma noção aí da matéria de direito constitucional, sabendo que, segundo o edital de 2018, foram 25 questões de noções de direito, né, divididos aí entre 4 matérias. E uma delas aí, além de direitos humanos, direito administrativo, direito processual penal, também tem aí direito constitucional, certo? Então, hoje nós vamos começar falando sobre direito constitucional, tá? Trouxe aqui 3 assuntos que foi do edital 2018, muito pouco cobrado em prova. Eu confesso que pesquisei aqui algumas questões sobre esses 3 assuntos de direito constitucional e praticamente não achei nenhuma questão atualizada para poder colocar aqui no nosso material, certo? Mas de qualquer forma, nós vamos estudar o conteúdo, tá? Eu gravei aqui uma aula, foi o último vídeo postado, falando sobre os principais assuntos que, se eu fosse vocês, já começariam a estudar, né? Porque de certeza esses assuntos eles irão ser cobrados aí no próximo edital, tá? Então a gente vai falar aqui sobre conceito de Constituição, certo? Vamos falar também sobre a estrutura, né, das constituições e, por fim, nós vamos falar sobre os elementos da Constituição, tá? Já adianto para vocês que são 3 assuntos que estão no edital, tá? Estão aí no edital 2018, costumam, né, vir aí nos editais, porém são assuntos pouco cobrado, certo? Mas de qualquer forma, nós vamos fazer o nosso papel e para quem quer passar, tem que estar por dentro de todos os assuntos a lei que vem, né, no edital. Então, um deles tá aí, conceito de Constituição, certo? Então, nós vamos começar, só lembrando que dia de segunda, quarta e sexta, eu vou estar disponibilizando essas aulinhas de direito constitucional, certo? Dia de segunda, quarta e sexta, eu vou estar sempre postando aqui, né, conteúdo novo para direito constitucional, certo, galera? Então, depois da vinheta, iniciaremos aí a nossa aula de direito constitucional, beleza? Valeu! Pronto, galera, então vamos começar aqui a nossa primeira aulinha, né, sobre o conceito de Constituição, beleza? Então vamos lá. O objeto de estudo do direito constitucional, né, fala que a Constituição é a lei fundamental e suprema do Estado, certo? É a famosa Carta Magna, né? É a famosa Bíblia, né, aí do nosso mundo jurídico, do nosso mundo constitucional, certo? Então, ela é criada pela vontade soberana do povo. É ela que determina a organização política jurídica do Estado, certo? Dispondo sobre a sua forma, sobre os seus órgãos, tá? Que o integram e as competências destes órgãos. Finalmente, a aquisição e o exercício do poder. O exercício do poder público, né? O exercício do poder da administração pública, certo? Cabe também a ela, ou seja, cabe aí à Constituição, estabelecer as limitações ao poder do Estado e enumerar os direitos e garantias fundamentais. Então, a Constituição nada mais é do que um conjunto de leis e normas,
né, que estabelecem algumas diretrizes perante a sua sociedade, perante perante o Estado, perante o poder do Estado, né? Os direitos e deveres e garantias, os direitos e garantias fundamentais, os direitos e deveres fundamentais, né? Da sua sociedade no modo geral, certo? Então a Constituição ela nada mais é do que a lei fundamental e suprema do Estado. Então eu costumo dizer o seguinte: qual é o documento mais importante do religioso, né? De quem tem a sua religião, de quem frequenta a religião? A Bíblia. Então, qual é o documento mais importante de um Estado democrático de direito? A sua Constituição, tá? Então, o conceito de Constituição nada mais é do que uma lei fundamental e suprema do Estado. Por quê? Porque ela está acima, né? Ela está acima de qualquer situação. Ela determina, e aí vem uma série de características da Constituição, né? Então ela determina a organização política e jurídica do Estado, ela estabelece aí a sua forma, os seus órgãos, as competências desses órgãos, tá? E por fim, a aquisição e o exercício do poder, né? E aí, a aquisição e o exercício do poder do Estado, certo? Cabe também a ela estabelecer as limitações, né, ao poder do Estado, ou seja, o Estado ele não pode intervir, né, na vida do cidadão, e aí a gente vai falar um pouco mais à frente, que aí é uma característica das liberdades negativas, né, e também em situações em que o Estado tem que intervir, e aí são as liberdades positivas, né, e enumerar os direitos e garantias fundamentais. Isso a gente vai falar mais à frente, quando entrar aí no artigo 5º da Constituição, certo? A concepção de Constituição, deixa eu só dar uma diminuída aqui, pessoal, para ficar certinho, pronto. A concepção, pronto, melhorou. A concepção de Constituição ideal, ela foi preconizada por Canutilho, né? Então trata-se de Constituição de caráter liberal, ou seja, a nossa Constituição ela tem um caráter liberal e apresenta as seguintes características, né? Ou os seguintes elementos. Então ela deve ser o quê? Ela deve ser escrita, né? Claro, a nossa Constituição ela está lá toda documentada, certo? Ela deve conter um sistema de direitos fundamentais individuais. Lembra das liberdades negativas que eu acabei de citar? Então, é quando o Estado ele não tem o poder de intervir na vida do cidadão, tá? Então aqui são os direitos fundamentais individuais, liberdades negativas do Estado. Deve conter a definição e o reconhecimento do princípio da separação dos poderes. Aqui, ó, artigo 2º da Constituição, que fala sobre a lei, sobre a separação dos poderes. Para quem não sabe, existe aqui a tripartição dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. Então, é muito nítido lá no 2º artigo da Constituição o princípio da separação dos poderes, né? E por fim, ela deve adotar um sistema democrático formal. Tá aqui, aí. Então essa é a concepção de Constituição ideal preconizada por Canutilho e são características da nossa Constituição, tá? Então ela apresenta aqui esses elementos. Ela deve ser escrita, o sistema de direitos fundamentais individuais, ela deve conter esse sistema de direitos fundamentais individuais. Ela deve conter também a definição e o reconhecimento do princípio da separação dos poderes, ou seja, quais são as funções do poder legislativo, quais são as funções do poder executivo e quais são as funções do poder judiciário, tá? Qual é a função típica e atípica desses poderes? Então tudo isso tem que estar em uma Constituição, né? A Constituição ideal, ela tem que ter esses elementos aqui. E por fim, ela deve adotar um sistema democrático formal, tá? Deve adotar um sistema democrático formal. Essas aí, segundo Canutilho,
ela é uma constituição ideal, né? Deve possuir aí esses seguintes elementos. É importante ressaltar que a doutrina ela não é pacífica quanto à definição do conceito de Constituição, tá? Então a doutrina ela não é pacífica quanto à definição do conceito de Constituição, podendo este ser analisado a partir de diversas concepções. Talvez por isso a gente não encontre tanta questão, né? Tantas questões, no caso, das bancas. As bancas costumam cobrar muito pouco ou quase não cobram esses assuntos aí em prova de concurso, porque realmente pode gerar um debate e aí a banca ela não quer elaborar uma questão que pode ser, né, passivo de anulação, certo? Então por isso que a banca não entra muito nesse mérito de colocar questões nesse sentido, certo? Então voltando aqui, isso porque o direito ele não pode ser estudado isoladamente de outras ciências sociais, como a sociologia e política, por exemplo, tá? Então, é um assunto que tá, né, que geralmente entra aí nos editais, né? A gente tá dando aqui uma pincelada nesse conteúdo, né, para não ficar devendo, tá? Não ficar devendo, até porque são assuntos pouco cobrados, né? São assuntos que não têm muita incidência em provas de concurso. Porém, é interessante a gente dar uma lida, é interessante a gente dar uma olhada para que caso caia, né? Caso caia na prova, que eu acho pouco provável, mas caso caia, a gente não fique aí devendo uma questão para a banca, né? Então a gente tem que gabaritar todo o conteúdo do direito, principalmente direito constitucional, beleza? Agora a gente vai entrar, pessoal, no segundo tema, que é a estrutura das constituições. Estrutura das constituições. Então vamos lá. As constituições, de forma geral, ela divide-se em três partes, tá? Então, preâmbulo, parte dogmática e as disposições transitórias, certo? Então, as constituições, ela, de forma geral, ela se divide em três. E aí é interessante vocês entenderem as características de cada uma, o que cada uma dessas representa dentro, né, da Constituição, certo? Então, o preâmbulo é a parte que antecede o texto constitucional, né? O preâmbulo ele serve para definir as intenções do legislador constituinte, proclamando os princípios da nova Constituição e rompendo com a ordem jurídica anterior. Sua função é servir de elemento de integração dos artigos que lhe seguem, bem como orientar a sua interpretação, né? Então serve para sintetizar a ideologia do poder constituinte originário, expondo os valores por ele adotados e os objetivos por ele perseguidos. Júlio, eu não consegui entender nada do que você falou. Vamos lá. O preâmbulo, pessoal, é isso aqui, aí. O preâmbulo é isso aqui, certo? Logo quando você abre a Constituição, vai estar lá, aí. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, pessoal, o preâmbulo nada mais é do que o cartão de visita, né? Aquele cartãozinho que você mostra quem você é, o que é que a Constituição está trazendo, né? Então a Constituição está trazendo o que? Ela vai nos trazer quais benefícios, qual é o assunto, qual é o tema que vem na Constituição. Então tá tudo aí. É o preâmbulo, certo? Então veja aí, é a parte que antecede o texto constitucional. Simples assim, né? Ela serve para definir as intenções do legislador constituinte. E é justamente o que ele trouxe aqui, aí. Ele está trazendo, né? Ele está assegurando o exercício dos direitos sociais individuais, né?
a liberdade, a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento. Então, essa é a intenção do legislador, trazer leis, regras, demonstrando, né, a quem está lendo ali a Constituição, que a ideia deles, ou seja, do legislador constituinte originário, do que ela está trazendo, do que a Constituição está trazendo, né, para a população no modo geral. Então, sua função é o quê? Servir de elemento de integração dos artigos que lhe seguem, bem como orientar, veja aí, orientar a sua interpretação, certo? Então, o preâmbulo ele serve justamente para isso, só para anteceder, né, como eu falei, é o cartão de visita, né, da Constituição, para quem for ler entender mais ou menos o que é que tem ali na Constituição, certo? E aí eu vou trazer aqui uma observação que é muito importante para vocês. Ó. Coloquei já aqui o símbolozinho do atenção, né? Porque, ó, segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo não é norma constitucional, certo? Ele não é norma constitucional. Portanto, não serve de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade e não estabelece limites para o poder constituinte derivado, seja ele reformador ou decorrente. Por isso, o STF entende que suas disposições não são de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Então percebam que o preâmbulo, isso aqui, ó, esse texto aqui, que inicia a Constituição, ele não é norma constitucional. Ele não pode ser utilizado como uma norma obrigatória. Cada estado, não sei se vocês provavelmente vocês devem saber disso, né? Cada estado ela possui a sua própria Constituição, a Constituição estadual, né? O estado ele não é obrigado a, por exemplo, a copiar o preâmbulo da Constituição e colar na sua Constituição estadual. Não é. Por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo ele não é norma constitucional. Gente, isso aqui cai em prova, viu? Isso aqui cai em prova, certo? Então, segundo o STF, o preâmbulo ele não dispõe de força normativa, ou seja, não possui caráter vinculante. O que seria o caráter vinculante? Os estados eles não têm obrigação de seguir aí o preâmbulo, tá? É claro que a Constituição Federal serve como base, sim. O estado ele não pode, por exemplo, veja, a Constituição Federal fala que é proibida a pena de morte no Brasil. E aí o Estado vai lá e diz que a pena de morte naquele Estado é válido. Que a pena de morte naquele determinado Estado é permitido. Isso não pode, certo? O Estado ele tem que seguir a Constituição Federal. Veja que aqui o STF está falando do preâmbulo, certo? O STF ele está falando do preâmbulo, que não é norma constitucional, certo? Não são de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Não dispõe de força normativa e não tem caráter vinculante. E isso cai em prova. Isso cai em prova e eu vou mostrar a vocês. Observação número 2. Apesar da doutrina, não considera juridicamente irrelevante. Então, a doutrina ela não considera o preâmbulo juridicamente irrelevante, uma vez que deve ser uma das linhas mestras interpretativas do texto constitucional, certo? Ou seja, não é obrigatório os estados seguir ali nas suas constituições estaduais o texto do preâmbulo. O estado ele não é obrigado a copiar e colar, certo? Porém, o preâmbulo ele não pode ser considerado juridicamente irrelevante, sabe? Certo? Se está lá, então é porque tem alguma relevância. Inclusive, se a gente for analisar direitinho, né? Ele fala aqui, ó, tudo que está dentro da própria Constituição, né? Então a gente fala aqui sobre os direitos e garantias fundamentais, fala sobre os direitos sociais e individuais, fala sobre a liberdade de ir e vir, a segurança jurídica, né? O bem-estar social,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos, né? Uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Tudo isso aqui, aí, gente, está dentro do padrão. Né? O preâmbulo não está trazendo nenhuma situação fora da normalidade, certo? Então, o entendimento do STF apenas fala aqui, não é algo obrigatório. Todos os estados têm que seguir aquele preâmbulo, certo? E aí também a doutrina não considera juridicamente irrelevante. Por quê? Porque o que está no preâmbulo é de fato o que a Constituição segue, né? Ali, na verdade, nada mais é do que a ideia do legislador. O que é que o legislador quis trazer, né? O que é que está na Constituição? Então ele colocou ali de forma resumida no preâmbulo, certo? A parte dogmática. A parte dogmática da Constituição nada mais é do que o texto propriamente dito, né? Aqui nada mais é do que o texto propriamente dito, certo? Deixa eu colocar aqui. Pronto, não vai, só vai até aqui. Texto constitucional propriamente dito. Prevê os direitos e deveres criados pelo Poder Constituinte. Trata-se do corpo permanente da Carta Magna, que na Constituição Federal de 88 vai do artigo 1º até o artigo 250, certo? Então destaca-se que falamos corpo permanente, ou seja, a Constituição, né? A parte dogmática nada mais é do que a Constituição, é o que está na Constituição. Porque, a princípio, essas normas não têm caráter transitório. Não têm caráter transitório, embora possam ser modificadas pelo poder constituinte derivado, mediante emenda constitucional. Então, a gente vai estudar também mais à frente sobre essa questão da emenda constitucional. Né? Então, tem ali alguns artigos que tem ali como cláusula pétrea que não pode ser alterado. Tá? Não pode ser alterado com o intuito de extinguir, pode ser alterado no intuito de melhorar. Então, se for para melhorar alguma norma constitucional, mesmo ela sendo cláusula pétrea, ela pode ser modificada, certo? O que ela não pode ser é o quê? Suprimida, tá? Então, a parte dogmática nada mais é do que o corpo permanente, ou seja, é o que está na Constituição, é todo aquele documento escrito, né? Que traz ali do artigo 1º até o artigo 250. Essa é a parte dogmática. E a parte transitória, ela visa integrar a ordem jurídica antiga. Parte transitória, ela visa integrar a ordem jurídica antiga à nova, né? É a transição, é a mudança, né, da Constituição anterior para a nova Constituição. Então, quando o advento de uma nova Constituição, garantindo a segurança jurídica e evitando o colapso entre um ordenamento jurídico e outro. Então, a parte transitória nada mais é do que o, o, a integração, né, entre a lei antiga para a lei atual, certo? Essa é a parte transitória. E aí, como prometido, eu trouxe uma questãozinha que eu encontrei, veja, 2014, questão 2014, falando sobre preâmbulo. O preâmbulo da Constituição não constitui norma central, não tendo força normativa e, consequentemente, não servindo como paradigma para a declaração de inconstitucionalidade. E aí, pessoal, certo ou errado? Tentem aí. Então, e aí, certo ou errado? Pessoal, tá certo, né? A questão tá correta. Aqui, horrível, horrível, horrível. Questãozinha correta, pessoal. Aqui nada mais é. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Deixa eu ver. Opa, opa, pronto. Vejam aí. É a parte que antecede. Define ali as intenções do legislador. Serve de elemento de integração dos artigos. Apenas ali com o intuito de orientar a sua interpretação.
Então veja aí, não são de reprodução obrigatória, não dispõem de força normativa, não tendo caráter vinculante. Porém, não é considerado juridicamente irrelevante. É justamente o que está na questão. Aqui, ó. O preâmbulo da Constituição não constitui norma central, certo? Tá certo? Ele não constitui uma norma central, né? As constituições estaduais não são obrigadas a seguir o preâmbulo da Constituição. Ele não tem força normativa, acabou de falar. E, consequentemente, não serve também como paradigma para a declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, se o Estado não seguir o preâmbulo da Constituição Federal, ele não pode ser declarado inconstitucional. Por quê? Porque o preâmbulo nada mais é, pessoal, que isso aqui aí. A apresentação da Constituição é o texto que antecede a Constituição. Então, os estados, eles não são obrigados a seguir o preâmbulo da Constituição, certo? É o que justamente passa aqui na questão, e a questão está correta, beleza? E aí agora, para a gente finalizar, vamos passar agora para os elementos das constituições. Embora as constituições formem um todo sistematizado, suas normas estão agrupadas em títulos, capítulos e séries, com conteúdo, origem e finalidade diferentes. Então diz, por isso, que a Constituição tem caráter polifacético, ou seja, que possui muitas faces, né? A fim de melhor compreender cada uma dessas faces, a doutrina agrupa as normas constitucionais conforme suas finalidades, no que se denominam elementos da Constituição. Segundo José Afonso da Silva, esses elementos formam 5 categorias. Vamos estudar cada uma delas agora. A primeira é os elementos orgânicos. Os elementos orgânicos, elas compreendem as normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Então, exemplo disso é a parte da organização do Estado, está lá no título 3, e da organização dos poderes e do sistema de governo, tá? Então, os elementos orgânicos, eles estão relacionados à organização administrativa do Estado, à organização dos poderes e do sistema de governo, certo? Também não achei questões atualizadas sobre essa questão aí da parte dos elementos das constituições, porém é interessante vocês entenderem, certo? Que os elementos orgânicos, eles compreendem as normas que regulam a estrutura do Estado, certo? Elementos orgânicos estão relacionados à estrutura do Estado e do poder. E aí, como exemplo, o título 3 e o título 4, que fala da organização do Estado e da organização dos poderes e do sistema de governo. Os elementos limitativos, eles compreendem as normas que compõem os direitos e garantias fundamentais, limitando a atuação do poder estatal. E aqui a gente fala sobre as liberdades negativas, certo? As liberdades negativas estão aqui no título 2, fala sobre os direitos e deveres, os direitos e garantias fundamentais, certo? Aqui são os elementos limitativos, ou seja, são os elementos que limitam o poder do Estado, certo? Os elementos socio-ideológicos são as normas que traduzem o compromisso das constituições modernas com o bem-estar social. E aí ele está falando sobre o quê, pessoal? Sobre os direitos sociais, né? É do artigo 6º em diante que fala sobre os direitos sociais. Tais normas refletem a existência do Estado Social, Estado Social intervencionista, ou seja, o Estado tem a obrigação de intervir, né, aí em prol do bem-estar do cidadão, e há também a existência do Estado prestacionista, ou seja, o Estado está ali para trabalhar em cima do bem-estar social, certo? E aí, exemplos, capítulo 2 do título 2, que fala sobre os direitos sociais, fala também sobre a questão da ordem econômica e financeira e da ordem social,
certo? Então todos esses elementos aqui aí, que eu trouxe como exemplo estão relacionados ao Estado social, intervencionista e prestacionista. Todos esses conceitos estão relacionados aqui aos elementos socio-ideológicos. Elementos de estabilização constitucional são aqueles que compreendem as normas destinadas a prover solução de conflitos constitucionais, bem como a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. São instrumentos de defesa do Estado com vistas a promover a paz social. E aí a gente fala sobre, como exemplo, o artigo 102, inciso 1º, a linha A, ação de inconstitucionalidade. E também os artigos 34 a 36, que falam da intervenção do Estado, certo? Então aqui são elementos de estabilização. Então o Brasil está em guerra, o Brasil está pegando fogo, existe uma crise diplomática. E aí o que é que o Estado tem que fazer? Bom, o Estado ele tem que estabilizar, né, esse sistema que não está meio interessante, existem muitos conflitos, é o que a gente vem aí observando de 2018, né, para cá. Então o Estado está meio que com uma condição muito complicada, né? Estamos vivendo aí tempos complicados, né, na nossa política, nosso poder judiciário, nosso poder legislativo. Então assim, de forma muito superficial, os elementos de estabilização ele tem que promover o quê? A defesa do Estado, isso é óbvio, e aí também a questão de promover a paz social, tá? E aí como os dois exemplos, a ação de constitucionalidade e os artigos 34 e 36 da Constituição estão relacionados aí à intervenção do Estado, certo? E por fim, os elementos formais de aplicabilidade compreendem as normas que estabelecem regras de aplicação da Constituição, certo? E aí, como exemplo, veja o nosso preâmbulo, né? As disposições constitucionais transitórias, o artigo 5º, parágrafo 1º, que nós vamos estudar também mais à frente. Acredito que na nossa terceira aula nós vamos começar a falar sobre o artigo 5º, que estabelece que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Também questão de prova. Certo? O artigo 5º, ele, como são normas, né, que definem a lei os direitos e garantias fundamentais, ele tem aplicação imediata, certo? Então esses foram 5 elementos que compõem ali os elementos das constituições, ou elementos constitucionais, né? São esses 5 que a gente acabou de abordar, certo? São os elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socio-ideológicos, elementos de estabilização constitucional e, por fim, os elementos formais de aplicabilidade, certo? Pessoal, espero que tenham gostado da nossa primeira aula, certo? Desejo a todos vocês bons estudos, tá? Peço também que vocês se inscrevam no canal, certo? Ative o sininho de notificação, deem um like de vocês, que ajudam bastante, pessoal. Comentem lá também, se vocês encontrarem algumas questões, se vocês encontrarem algum link de algum site que tenha questões que fala sobre conceito de Constituição, que fala sobre estrutura das Constituições, elementos das Constituições. Gente, coloque nos comentários, tá? Podem disponibilizar lá o link para que todos tenham acesso a essas questões. Eu, particularmente, eu não encontrei muitas questões falando sobre esses 3 assuntos, mas trouxe para vocês, né, como é a nossa aula inaugural, eu trouxe para que vocês conhecessem um pouquinho desses 3 assuntos que está no edital 2018. Não sei se vai vir no edital 2024, porém é interessante a gente conhecer, né? Para quem já conhece, show de bola. Para quem não conhece, deem um print,
né, desses slides que eu passei para vocês. Anotem, já pega um caderninho, já começa a fazer as anotações, certo? Para que quando sair o edital, se tiver no edital de vocês, beleza, vocês já estão por dentro. Se não tiver, graças a Deus, vocês não precisam se preocupar com esses três assuntos que eu passei para vocês. É muito, é muita teoria, né? É muita teoria. A gente não consegue muito bem entender, até porque não tem questões, né? Não tem muitas questões que falam sobre esses três assuntos. Mas assim, é interessante vocês entenderem e eu passo para vocês aqui, até por uma questão mesmo de desencargo de consciência, né? Para que vocês não fiquem sem o conteúdo, né? Então é melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta, beleza? Não deixe de compartilhar o nosso canal e, por favor, galera, se inscrevam no nosso canal, dê essa moral aí, certo? O canal da gente está crescendo aos pouquinhos e o meu objetivo é toda segunda, quarta e sexta colocar aqui algo relacionado a direito constitucional para ajudar vocês aí que estão se preparando para o concurso da PM Sergipe, beleza? Pessoal, fiquem todos com Deus, boa noite e até a próxima. Valeu!